Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Leonardo de Souza Alves, eu sou médico urologista e andrologista. E esse vídeo é um vídeo especial porque essa semana eu estou completando 1000 cirurgias de correção de varicocele. Então vamos falar um pouco sobre varicocele e qual que é a importância dela para a fertilidade masculina. Se você já é meu seguidor, curta o vídeo, ajude a gente a poder compartilhar mais esse vídeo pelo canal. Se você não é nosso seguidor, passe a ser nosso seguidor, ative as notificações para receber todas as novas publicações que a gente faz aqui no canal. Bom, então meu nome é Leonardo, eu sou médico urologista e eu estou aqui hoje para poder apresentar a minha casuística em relação a cirurgias de varicocele. Essa semana eu estou completando mais de 1000 cirurgias, 1001 cirurgias de correção de varicocele. Eu sou formado desde 2000, foi quando a gente começou a trabalhar profissionalmente. Então aqui eu não contabilizo as cirurgias que a gente fez durante o treinamento, durante a residência médica. E a gente considera e acompanhou a melhora na técnica da correção de varicocele. A varicocele é a principal causa de infertilidade reversível no homem, tá? São veias dilatadas na região escrotal e que elas atrapalham a circulação de sangue, ou seja, o sangue chega para poder nutrir os testículos levando oxigênio, e esse oxigênio é fundamental para a função testicular, fundamental para todo o nosso organismo, mas principalmente para a função testicular, porque o testículo vai produzir testosterona e espermatozoides em virtude dessa circulação de sanguínea normal. No paciente que tem varicocele, esse sangue chega para poder nutrir o testículo, mas ele não consegue sair adequadamente, ele não consegue ser drenado de dentro da região escrotal. E com isso ele vai aumentar a temperatura, vai aumentar a concentração de CO2 e de radicais livres. Todas essas situações e substâncias, elas vão diminuir a função testicular. Bom, qual que é a porcentagem de homens que podem ter varicocele? A literatura mostra para a gente que normalmente em torno de 10% dos homens vão ter varicocele. Mas todos esses homens vão ter que operar ou trazer algum tratamento para poder engravidar? Não. O diagnóstico de varicocele não quer dizer que esse homem vai ser infértil. Eu tenho situações aqui no consultório de pacientes que vieram fazer vasectomia, por exemplo, e durante o exame físico a gente descobre que esse paciente tem varicocele. E ele teve 2, 3 filhos. Mas quando um homem está tentando engravidar a sua esposa há mais de um ano e não está conseguindo, ou ele consegue engravidar, isso é muito importante, ele consegue engravidar, mas acontece o aborto, a varicocele pode ser a causa desse problema. Então a gente detectando a varicocele e esse tipo de situação específica, a cirurgia consegue corrigir essa produção de espermatozoides. Quem deve então ser submetido à cirurgia de varicocele? As indicações para a cirurgia de varicocele são 3 indicações. 2 principais. O tratamento da infertilidade, é o mais comum, tratamento de dor escrotal e o tratamento estético. Estético por quê? Algumas vezes a quantidade de veias da região escrotal é tão grande que o paciente se sente incomodado com o volume escrotal aumentado. Então a gente faz a cirurgia para reduzir o volume escrotal. Tá? A dor acontece porque muitas vezes o nervo pode ser comprimido pelas veias dilatadas, e a sensação que o paciente sente é a sensação de aperto testicular. Eu costumo orientar meus pacientes que têm dor escrotal e que a gente está suspeitando que a varicocele que seja a causa, ou que existem outras causas para a dor escrotal, é que quando ele sentir o desconforto escrotal, que ele procure deitar. Ele deitando, ele diminui a pressão das veias, o volume das veias, o sangue venoso consegue escorrer, entre aspas, mais fácil, e com isso vai melhorar a sensação de dor. Então isso é um sinal muito claro para a gente que a varicocele é a causa da dor desse homem. E fertilidade já está mais do que estudado que a circulação inadequada ela vai acarretar um acúmulo de substâncias nocivas ao testículo e com isso vai ocasionar a piora do padrão do espermograma. Bom, a cirurgia de varicocele ela veio evoluindo durante esses 20 anos que a gente está trabalhando na área de infertilidade. E eu lembro que a gente fazia no começo a cirurgia sem a magnificação cirúrgica. O que é isso? É a cirurgia que a gente não usa microscópio, não usa lupa, era só a cirurgia convencional. Você olhando para o paciente diretamente ali, que é até hoje a cirurgia mais realizada. A gente fazia antes
a incisão transversal em cima do cordão, e a gente começou a observar que isso dava uma cicatriz muito grande, dava um desconforto no pós-operatório e muitas vezes até situações de formação de hérnia. Com a evolução, a gente começou a fazer uma cirurgia chamada subinguinal, é uma cirurgia aberta, uma cirurgia subinguinal com a magnificação cirúrgica. Então, o que quer dizer isso? A gente faz um corte menor, ele segue o folículo espermático, segue o canal inguinal, e a gente consegue manipular menos estruturas com incisão muito menor. A gente usa o microscópio, consegue colocar para fora esse folículo espermático, e com isso a gente consegue cortar delicadamente, usando a visão aumentada, separar artéria, veio, vaso linfático, canal deferente, que é onde passa o espermatozoide. É uma cirurgia um pouco mais demorada que a cirurgia convencional, mais delicada, mais refinada, mas os resultados são muito superiores. Vale salientar que existem outras formas de abordagem de varicocele que a gente não segue, que é a cirurgia abdominal, onde você vai fazer uma incisão na região das costas, na região lombar. Eu vi uma vez só uma cirurgia dessa, foi feita durante a residência, e você vai cortar a veia gonadal, é uma veia que sai junto com a veia renal, e você faz uma incisão. Muitas vezes o paciente sente dor, é como se fosse uma cirurgia renal. Eu acredito que só em centro de treinamento de residente que deve fazer esse tipo de cirurgia, ou nem faz mais. Ou então você pode fazer uma cirurgia laparoscópica, cortando essa veia gonadal também. Eu acho que não justifica você tomar anestesia geral para poder fazer uma correção de varicocele. Normalmente a cirurgia ela é feita em ambiente hospitalar, é necessário fazer um risco cirúrgico. Esse paciente vai tomar uma sedação anestésica, vai tomar um remédio que ele vai dormir, e a gente vai fazer com anestesia, hack anestesia, né? Essa cirurgia é uma cirurgia mais ou menos 1 hora e meia. O paciente chega no hospital, por exemplo, às 7 horas da manhã, às 10 horas a cirurgia já terminou, ele vai para o quarto almoçar meio-dia, e às 4 horas da tarde está voltando para casa, para poder recuperar em casa. Normalmente o paciente não dorme no hospital. Essa cirurgia, a microcirurgia, possibilita que esse paciente volte a trabalhar mais rapidamente, desde que esse trabalho não seja um trabalho braçal. Se for um trabalho burocrático, um trabalho de home office, por exemplo, um trabalho de trabalhar no computador, ele opera numa quinta-feira, no sábado ele volta a trabalhar se ele quiser. Tá? Já um paciente que faz atividade física, ele tem que esperar um tempo maior, porque ele corre o risco da cicatriz abrir. A cicatriz normalmente é uma cicatriz de 3 centímetros, no máximo. E aí, esse paciente fazendo atividade física, dobrando, se flexionando, pode acontecer dele abrir a cicatriz, e aí o ponto, pela pele está muito fina, ele não consegue fechar esse ponto. Aí vai ter que fechar por segunda intenção, que é quando esse ponto fecha aproximando naturalmente. Isso pode demorar até 2 meses. Então é muito inconveniente, é muito ruim para um paciente que faz uma cirurgia delicada, ficar com a cicatriz aberta e esperar que o próprio corpo faça fechar essa cicatriz. Então a gente sempre orienta o paciente, de acordo com a atividade física, com a profissão que ele tem, como é que será o pós-operatório, mas normalmente essa recuperação, de voltar à atividade, se dá em 48, 72 horas, na maioria dos meus pacientes que a gente atende aqui. O paciente fazendo a cirurgia, quando que ele pode voltar a ter relação sexual? Essa é uma pergunta muito comum dos pacientes que fazem a cirurgia também.